Primeiramente, os gregos acreditavam em 4 elementos fundamentais: o ar, a água, a terra e o fogo. Mas com o passar do tempo, outros elementos foram sendo descobertos, surgindo assim então a necessidade de classificá-los e agrupá-los. Foi a partir daí que surgiu então a nossa tabela periódica. Meu nome é Jaqueline e no Drops de hoje a gente fala um pouquinho sobre ela. Uma das primeiras versões criadas e a mais aceita da tabela periódica foi criada por Dmitri Mendeleev em 1869 e contava com apenas 63 elementos conhecidos. Entretanto, Mendeleev não foi o primeiro a tentar organizar os elementos e agrupá-los em uma tabela. Em 1789, Lavoisier já havia criado uma tabela com 33 elementos, que eram classificados em substâncias puras, metálicas, não metálicas e terrosas. John Dalton, o mesmo cara que criou o primeiro modelo atômico da bola de bilhar, também já havia criado uma tabela com alguns elementos, dando para eles uma sigla e um símbolo, ou John Leyland, que ficou conhecido pelo seu trabalho com a Lei das Oitavas, que buscou classificar esses elementos seguindo a música, como as notas musicais, onde ele agrupou esses elementos com propriedades semelhantes em 8 grupos e eles possuíam uma massa de uma relação por multiplicidade de 8, porque eles acreditavam que por ser oitavas e tudo mais, os elementos também poderiam ser classificados em 8, então eles dividiram em 8 grupos. E daí depois o cara, que de fato, tipo esse, o Mendeleev, ele usou um pouquinho da teoria de cada um para chegar na tabela dele. Mas o que mais chamou a atenção em relação à tabela criada pelo Mendeleev, a dos outros, foi que, diferente de ter colocado apenas os elementos já conhecidos, ele deixou espaço para aqueles que ainda não haviam sido descobertos, prevendo inclusive com precisão as propriedades que esses elementos teriam. Além de ignorar a ordem sugerida pelos seus pesos atômicos, mexendo um pouco nesses elementos a fim de melhor classificá-los em famílias. Mas foi só lá no início do século XX que a tabela foi começar a ter um formato mais parecido com o que a gente vê hoje em dia. E foi com a tabela criada por Heinrich Schwenner, onde pela primeira vez os gases nobres vão aparecer na nossa extrema direita da tabela. Mas sem sombra de dúvidas, a tabela que mais influenciou o modelo que a gente tem hoje em dia foi a criada por Charles Jennett. Além de apresentar espaço para 120 elementos, quando naquela época eram conhecidos apenas 92, ela era baseada pelas configurações eletrônicas dos elementos. Mas o formato atual da nossa tabela é atribuído ao químico americano Horace Groves Deming, que em 1923 publicou uma versão curta muito semelhante àquela publicada por Mendeleev. Mas foi em 1928 que a Merck, uma das maiores indústrias farmacêuticas, preparou um guia que apresentava essas 18 colunas propostas por Deming e foi amplamente distribuído em escolas americanas, o que fez com que ela se popularizasse muito e ficou mundialmente conhecida como a tabela periódica que a gente vê hoje em laboratórios, escolas e livros. Nossa tabela atual conta com 118 elementos químicos, sendo o frâncio o último elemento natural a ser descoberto em 1939, aumentando ainda mais essa tabela com a descoberta dos elementos sintéticos e dos elementos transurânicos. E para comemorar os 150 anos desse marco na história da ciência, a ONU declarou 2019 como o Ano Internacional da Tabela Periódica. É legal ver algo que a gente tem no nosso cotidiano, como nos livros ou na escola, que surgiu há tanto tempo atrás, lá nos gregos, passou por tantas modificações e ainda hoje é um instrumento que a gente utiliza como base para várias coisas na química. Esse foi o Drops de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de nos seguir em todas as nossas redes sociais que vão estar aparecendo aqui embaixo, ativar o sininho e até a próxima! Eu não sei o nome desse cara. Horace Groves Deming. Horace Groves Deming. Charles, não é Charles, é Horácio. É atribuído ao químico americano Horace... Eu ia falar Horace Charles. Charles não é Charles, é Horácio. Horace Groves Manning. É Deming, não é Manning. Tá. Mas o formato atual da nossa tabela é atribuído ao químico americano Horace Groves Deming. Aê! Graças a Deus.